eu sou a Lu e hoje nós vamos começar um trabalho de toalha de mesa para ceia. Esse é o risco. Esse tecido eu ganhei de uma aluna lá de São Paulo para fazer uma toalha. Não sei que tecido é, o nome dele, mas me parece ser um algodão. Ele está sobre uma tábua de Eucatex com cola permanente. Nós vamos começar por essa área aqui do trigo, que parece meio confuso. Eu vou fazer essa folha aqui para você ver. Nós temos uma folha aqui. Nós vamos usar o verde pinheiro e o amarelo ocre. Assim, ó, deixando meio arranhado. Verde pinheiro. E um pouco do amarelo ocre. Pincel número 6 aparado. Olha, pode deixar assim manchadinho, tá? Não precisa ficar alisando muito, não. Só que você vai trabalhar no sentido do comprimento da folha. Meu pincel tá com um pelinho aqui que tá atrapalhando. Pronto, olha, eu troquei de pincel. Agora, com um pouquinho do branco, você vai dar uma iluminada, assim, procura colocar mais pra ponta. Olha, tá vendo? No meio. E assim, eu vou fazer mais esta folha, mais esta folha, aqui, aqui. Aqui nós temos uma folha, ó, que vem pra cá. E aqui, começando aqui, passa por trás do trigo, terminando aqui, temos outra folha. Vou fazer da mesma forma. Quando você chega aqui, a gente tem uma mistura. Então, você vai usar um pouquinho do sépia. Aqui, ó, a gente tem essa linha que é o final da tábua. Aqui a gente tem os cabinhos. Então, tô usando sépia, ocre e um pouquinho do verde pinheiro. Aqui nós ainda temos uma folha de trigo. Tá vendo? Aqui, ó, tô pegando sépia e verde. Eu vou dar uma preenchida. Aqui a gente tem um cabinho tortinho, que tem o risco. Podemos até passar ele aqui por cima. Esse cantinho aqui, vou deixar escuro também, com verde e sépia. Vou chegar aqui. Voltando aqui. Ó, pinceladas no sentido das folhas, tá? Pouquinho de branco, pouquinho de ocre no pincel. Essa folha aqui, passei por cima. Essa folha aqui, vou deixar listrada, ó. Vou fazer aqui virar um cabinho. Um pouquinho do branco, um pouquinho do branco. Esse cabinho vai sair do lado de cá. Que tá lá por trás. Essa daqui, a última folha. Um pouquinho do verde, um pouquinho do ocre. Pontinha, iluminei e pronto. Agora eu vou fazer o trigo. Você viu que aqui eu só dei pinceladas, preenchi o espaço, dei pinceladas.
Não ponha aqui, porque esse trigo tá saindo de lá e fazendo a curva, tá? Aqui é um espaço de fundo. O trigo eu vou preencher e agora eu vou trocar de pincel, porque eu preciso de pincel que faça cantinhos. Mas eu vou preencher com amarelo ocre. Olha, a gente vai preenchendo a espiga. Pego a tinta, bato o pincel lá na ponta. Aqui no meio preenche. Aqui tem que bater o pincel na ponta. E vai puxando sempre pra dentro. Vou preencher o meu, já eu mostro pra você. Vamos fazer o trigo da forma mais simples. Você viu o risco aqui, ó, tá aparecendo. Então, você não vai se perder se eu pedir para você pegar o branco. E com esse branco, eu quero que você venha fazendo esse movimento, ó, um pouquinho só de tinta. Cada grãozinho aqui, ó, você passa a luz nesse sentido aqui. Ó, bate ali na ponta e puxa, separando um do outro. Agora você vai mudar teu pincel, você vai fazer o lado de cá. Não pode trabalhar com o pincel nessa posição. Você tem que fazer assim, ó. O branco vai ficar aqui, ó, do lado de baixo, do mesmo jeito. Mas a posição é essa. Não bata o pincel aqui para puxar. Não, você no máximo coloque no meio, vai para cima e vem para baixo, tá? No meio, para cima e para baixo. O ideal é bater aqui na ponta e puxar para dentro. Tá, já temos uma base de amarelo ocre e temos uma luz com o branco. Agora vamos usar o sépia e o pincel número 0. Você vai pegar o sépia, você vai colocar aqui, ó, no meio. Tá vendo? Tem uma linha, né? Então, você vai colocar em cima dessa linha. Mas não é aquela linha perfeita. Você vai fazendo de propósito, assim, ó, uns borrõezinhos. Não é para ficar um risquinho perfeito. Vai apertando um pouquinho o teu pincel. E depois você vai puxar. Também não é uma coisa perfeita. Você vai puxar embaixo do branco, ó. Não é para pôr em cima do branco, é por trás. E também não é uma linha perfeita, tá? Você vai fazer uma sombra. Isso vai ajudar. A toalha de ceia geralmente fica lá na frente da igreja, fica longe do povo. Então, é preciso ficar uma pintura um pouquinho mais forte. Não pode ficar aquela coisa muito meiga, muito delicada, porque a gente não vai enxergar, tá? Então, aqui você tem uma espiga. Aí você pode fazer o seguinte, agora para fazer, você viu, lembra que tem aqueles risquinhos, né? Nós vamos diluir um pouquinho, ó, uma gota de água. Eu vou colocar uma pincelada de amarelo ocre e uma pincelada de sépia. O sépia ficou bem molinho e ficou um pouquinho mais claro. Agora o que eu faço? Pego a tinta só na pontinha do pincel, apoio o meu dedo. Apoiei, aí eu coloco o pincel aqui e puxo o risquinho. Na ponta de cada um, você vai colocar um risquinho. Ó, procura seguir pro mesmo lado, não abra, tá? Vai fazer assim, ó. A espiga fica fechadinha.
Não precisa ficar muito grande. É só o espaço que a tua mão permite. Olha, não faça assim. Assim, não. É assim, reto. Eu vou terminar as minhas espigas aqui, aí eu volto para te mostrar. Olha como ficou. Aqui parece confuso, mas não é. Se você seguir o risco direitinho e fizer as espigas, na hora de colocar os risquinhos, todos eles têm risquinhos, mesmo que se cruzem uns por cima dos outros. Então, nesse ponto, se você quiser, você pode com o pincelzinho zero reforçar aqui, ó, a área de luz. Porque o branco, ele some um pouquinho. Você pode dar uma pinceladinha para reforçar, se você quiser. Principalmente se você estiver pintando no Oxford, ele some um pouco, ele absorve muito a tinta. Então, aí vai ser preciso fazer isso aqui, tá? Mas agora eu não vou fazer. Vou fazer o cabinho para você ver. Esse restinho de tinta que eu tenho aqui com o pincelzinho 2 aparado. Ó, peguei tinta só desse lado. Aqui, não. Só aqui, assim. Agora, eu vou colocar o pincel aqui, ó. E vou puxar um cabinho. Quando chega aqui, ele se mistura. Esse cabinho aqui, ó, eu vou passar ele, vou fazer ele chegar aqui. Ó. Acabou minha tinta, mas tem mais um cabinho aqui. Que eu vou deixar sumindo aqui atrás dessa folhinha. E esse daqui também, vou deixar o cabinho sumindo. Como juntou aqui, então eu vou passar um pouquinho do branco. Ó. Pronto. A parte do trigo, pronto. Agora nós vamos fazer a tábua onde está o pão. Essa tábua nós vamos fazer assim. Olha, eu vou começar com o sépia aqui nesse fundo, para você não ficar perdida. Olha, sépia, sépia, sépia ainda. Você viu que eu tô fazendo a sombra. Toda a base. Coloca a tinta e dá uma esfumaçadinha. Esse cantinho aqui também, aqui, ó, até a jarra. Não vou lavar meu pincel, vou pegar o amarelo pele. Ó, sem lavar o pincel. Se ficar assim sujinho, não faz mal. É isso mesmo. Você coloca o amarelo pele e dá uma misturada naquele sépia, que já vai fazer uma sombra. A linha aqui tem que ficar clarinha, ó. Essa área aqui é só um pouquinho de luz. A parte de baixo é a mesma coisa. Nós vamos colocar o sépia aqui, ó, bem fazendo um contrário. Não misture. Esse vem aqui, ó. Mas todo o cantinho aqui, ó, atrás da jarra, vai ficar totalmente escuro. Aqui a gente vai ter um pouquinho e eu vou puxar. Aqui não vou misturar, vou puxar. Essa área aqui. Vou colocar também um pouco do sépia. Aqui eu sei onde que tá o risquinho aqui, ó.
quase inteiro, mas não preencha. Aqui tem outro risquinho, então eu faço aqui, pra cá. Ó, já vou colocar o pele na base e vou puxar pra cima. Aqui depois a gente faz, porque essa gavinha tá na frente da tábua. Aqui a gente tem uma esquina, então esse lado vai ficar mais clarinho. Aqui ficou escuro. Opa, coloquei errado. Vou lavar o pincel e vou voltar com o sépia. Você percebeu que eu não tô fazendo uma linha perfeita. Eu faço meio ondulado, tortinho. Que eu quero que fique assim, parecendo uma tábua meio rústica. Limpo o pincel e agora venho com o pele, puxando. Não pode parecer a divisão das duas cores. Aqui embaixo eu já tô acertando com o pincel mesmo. E aqui em cima também, ó. Aqui tem uma divisãozinha. Aqui tem outra que eu tô vendo o risco ali. O quebradinho. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Do mesmo jeito, pego tinta só aqui. Vou colocar. E aqui só um pouquinho. Aqui vou iluminar também. E aqui só um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do pele sem lavar o pincel e vou fazer uma luz aqui. Pegando desse branco ali. Um pouquinho do sépia aqui nesse meio. Aqui eu não posso trabalhar assim porque a tábua tá nessa posição. Então eu vou fazer uma sombra assim, atravessada. Pronto. Nossa tábua está pronta. Nós vamos usar o branco para preencher essa área aqui, esta área, esta estreitinha e esta. Eu vou preencher os meus, aí eu volto a mostrar para você. Agora que eu preenchi, eu vou usar. Esse daqui já tá seco. Então, eu vou colocar um pouquinho de sépia. Eu vou colocar um pouquinho do ocre. Pouquíssima tinta. E eu vou colocar na borda, mas não fazendo aquela linha. Ó, nesse ladinho de lá, um batidinho. Olha, assim, ó, você vai... Cadê? Você vai fazendo assim com o pincel. Ó, sujeirinha. Aqui. Nesse cantinho. Aí, aqui embaixo, nesse canto, principalmente aqui na base. Aqui na base, ó, fica um pouquinho mais escurinho. Aqui no meio vai ficar bem limpinho, ó. Agora, a gente vai fazer esse aqui. Eu vou colocar aqui desse lado a sujeirinha. Meio triangular aqui. É bem fácil fazer o pão.
Agora, neste, eu vou colocar aqui, nesse cantinho, um pouquinho aqui, e neste vou colocar aqui no fundo, fazer um pouquinho de sombra aqui. Isso, na verdade, nem é uma sombra, isso daqui é a textura do miolo do pão. E agora, nós vamos para a casca. Primeiro, você vai colocar o branco nessa área aqui, ó. A gente preenche. E a gente já vai pôr aqui também, ó, esse pedaço, esse pão aqui, ele tava fechado e a gente cortou em fatias. Então, essa parte aqui, ela continua aqui, aqui, ó, e aqui. Então, já colocamos branco nessa faixa que tem ali em cima. Agora, o ocre, vou colocar aqui separadinho, tira o excesso. E você vai manchar isso daqui inteirinho com o ocre. Não preenchi, manchei. Nós vamos colocar o amarelo ocre nessa parte. Agora eu vou preencher essa parte aqui de cima. Nessa parte aqui também das fatias, nós vamos colocar o ocre, que é a sequência do pão. Vou pegar uma pincelada de caramelo, tiro o excesso e agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o ocre em cima do branco, eu vou fazer aqui com o caramelo. Aqui no contorno, vou procurar dar apertadinhas de pincel. Deve ficar manchadinho, tá? Não é para preencher totalmente o ocre. Aqui, vou ficar mais no contorno. Mesma coisa pro lado de cá. Ó, apertadinhas de pincel. Não deixe muito reto, porque o pão não fica reto. Ele sempre cresce meio tortinho. E esse pedacinho aqui também. Você vai ver que daqui a pouco nós temos um pão pronto aqui. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia, mas daí é menos. Vou misturar aqui, ó, com esse caramelo. Vou pegar pra ficar assim, crespinho. Sabe aquela partezinha queimadinha do pão? Vou fazer um pouquinho aqui. No teu risco, você tem esse espaço marcado. Não precisa ficar exatamente sobre aquele espaço, só que não deixe maior, tá? Porque senão pode ter um pequeno problema. Vou manchar um pouquinho, manchei demais. Uma manchinha aqui, mais queimadinha. E só com um pouquinho no pincel dessa mistura, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Fazer mais aqui caramelo. Aqui, nós temos a faixa clara tá aqui. Então, aqui vai ficar esse queimadinho. Ó, neles todos. Assim. Já eu vou aproveitar essa misturinha do sépia com caramelo
E vou fazer meio que um contorninho aqui, ó, em algumas áreas onde tá precisando. Sem alisar. Você dá apertadinhas de pincel. Aqui nem precisa, que tá tudo certinho. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui de baixo. Também, nós vamos colocar o amarelo ocre. Vou preencher. Você viu que aqui eu coloquei umas ranhuras, umas linhas. Primeiro, nós vamos trabalhar com um pouquinho do caramelo puro, aqui nessa bordinha, sobre o ocre, úmido, apertando o pincel, que é para dar uma cor no pãozinho. Aí dá uma limpada com o pincel assim, ó, para baixo, mas não liso, deixa apertadinho. Aqui na borda. É muito importante que você faça isso, ó. Aperta seu pincel bem em cima do risco. E não desmanche aquele desenho que formou. Aqui, você vai fazer a mesma coisa, nesse pedacinho aqui. Nesse também. Você viu que é uma continuação. E nesse também. Já vou aproveitar o pincel aqui sujinho com caramelo, peguei um pouquinho do sépia e vou separar aqui, ó. Fazer uma coisinha escurinha para separar uma fatia da outra. Só um pontinho aqui, ó. E agora eu vou consertar aqui que eu passei o ocre e não era. Você viu que tem essa ranhura, então agora nós vamos usar o branco para finalizar esse pão. Essa área aqui, não estou colocando na linha, mas assim, ó, um pouquinho para cima. E vou fazer também uma batidinha de pincel, puxando o pincel nesse sentido, ó. Até aqui na pontinha, que eu vou deixar assim mais clarinho. Não entre com esse branco sobre o caramelo, não, tem que terminar antes de chegar lá. Olha como ele vai ficando, a gente vai colocando a tinta e ele vai aparecendo. Essa parte aqui embaixo fica mais clara. Isso a gente vai fazer aqui nas fatias também. Coloco um pouquinho de tinta branca aqui. E faço um batidinho assim, ó, sumindo. E nesse vai ser mais essa área aqui, ó. Sem cobrir aquele escurinho, deixa ele lá. Tá, agora o acabamento final. Já tá meio seco, então eu vou misturar novamente aqui. Sépia, amarelo ocre. Faço uma mistura, uma pinceladinha de cada. Vou lavar meu pincel porque eu quero trabalhar só com a pontinha dele. Vou pegar um pouquinho de tinta. Você viu que aqui, ó, ficou aparecendo risco, aqui ficou aparecendo risco. Então, com o pincel bem de pezinho, pouquinha tinta, eu vou fazer esses detalhezinhos. Ó, ponho a tinta, dou uma sumidinha com ele, com o pincel pra dentro.
Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Então, todo lugar que tiver assim aparecendo o risquinho, você pode fazer aqui, ó, tá vendo? Bem pouquinha tinta. Vou lavar o pincel e vou pegar um pouquinho mais do ocre para colocar aqui. Para não ficar tão forte. Aqui embaixo ficou uma linha assim parecendo um recorte. Então eu vou pegar um pouquinho mais do ocre e vou escurecer aqui, ó, a base do pão. Eu não quero que fique tão aparente a divisão entre a tábua e o pão. Só confundir ali um pouco a linha. Então, por aqui nós acabamos a primeira aula. Você pode começar o teu trabalho, porque já nós continuamos. Hoje nós vamos parar por aqui. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima aula!